Olá pessoal, dando sequência ao nosso curso de Informática Básica promovido pela SIC Informática. Nessa aula, pessoal, eu vou passar para vocês e ensinar também como se cria um slide de plano de fundo, tá? Então, quer dizer, imagine você pegar a tela, né, do plano de fundo aí do seu computador e a cada segundo, ou a cada minuto, ou então a cada dia, isso possa ser feito uma alteração automática pelo seu computador, tá? Ou a cada 10 segundos, ou a cada 5 minutos, isso vai ser controlado da maneira que vocês desejam. Então, o que acontece? O que eu estou dizendo para vocês imagine que esse plano de fundo nosso aqui, essa área de trabalho da SIC Informática, onde tem essa logomarca, ele possa estar alterando, tá? Automaticamente, certo? Passando as imagens que eu desejo a cada tantos minutos, ou a cada tantos segundos, ou a cada um dia, ou a cada 2 dias, que ele venha mudar então esse plano de fundo para nós, certo? Então, quer dizer, é uma novidade que o Windows 7 tem, certo? Mas isso eu vou deixar bem claro para vocês com uma observação. Esse slide, tá? No caso, os slides de plano de fundo da área de trabalho, ele só pode ser aplicado nas seguintes versões do Windows, tá? No caso, o Windows 7, que eu estou me referindo, certo? Então, ele só pode ser aplicado nas seguintes edições do Windows 7, melhor dizendo. Então, no Home Premium, certo? Que Home Premium Windows 7, o Windows 7 Profissional, o Windows 7 Ultimate, certo? Então, isso sim, são essas únicas estações, essas únicas edições do sistema operacional Windows 7 que tem esse recurso de fazer as apresentações de slides, tá, de plano de fundo da área de trabalho, tá certo? Então vamos lá, vamos fazermos então essa apresentação. Isso daqui vai ser muito simples também, tá? É muito parecido com a aula anterior a que eu fiz para vocês sobre a questão da mudança do plano de fundo, certo? De vocês da área de trabalho. Então vamos lá, vou fazer então da seguinte forma, vou vir pelo botão iniciar, painel de controle, vamos clicar aqui em painel de controle, certo? No assunto, então, aparências e personalização, eu posso, então, clicar nele, ó. Veja o seguinte, ele vai me dar essa opção aqui, certo? Então, eu tenho aqui mais 1, 2, 3, 4, 5, 2, eu tenho 6 opções aqui, certo? No caso, 6 assuntos, vamos colocar assim. E eu tenho aqui alterar o tema, alterar o plano de fundo da área de trabalho, alterar cores, tá? Ativar efeitos de som e alterar proteção, certo? Eu posso clicar então em personalização de novo, ó. Ele já me dá essa informação aqui para nós, tá? Então o que eu posso fazer? Quando eu clico na personalização, então eu venho aqui, altere a aparência e os sons do computador. Na realidade eu posso trocar os sons vindo aqui, mas não é o que eu quero. O que eu quero simplesmente é criar uma apresentação em slide no plano de fundo da área de trabalho, certo? Então, que seja, eu tenho aqui os temas aero, certo? Então, eu vou vir aqui, ó, e vou dar um clique, vou clicar aqui, vamos clicar nesse landscape aqui, ó. Vou clicar vou clicar aqui no arquitetura. Então, vamos clicar no arquitetura, já está selecionado, ele dá uma aplicação sonora, certo? Então, já selecionei a arquitetura. Se eu minimizar aqui, ó, pode observar que o Windows 7 já fez a alteração para mim, tá? Aqui no nosso plano de fundo, tá? Na nossa área de trabalho. Vou voltar então aqui, vou clicar, tá? No nosso painel de controle que está aqui na nossa barra, certo? E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou informar para o Windows que eu quero que isso seja um slide do meu plano de fundo. Bem, o que eu vou fazer então? Eu vou clicar aqui no plano de fundo, ó, da área de trabalho, cliquei. Veja que ele seleciona essas informações aqui, ó. Ele selecionou a arquitetura, o assunto arquitetura. E aqui embaixo ele dá a posição preencher. Alterar a imagem a cada 30 minutos, olha. Eu não quero que seja alterada a cada 30 minutos. Eu vou clicar aqui, ó. Para que vocês observem, eu vou pedir que seja alterado, ó, aquilo que eu informei para vocês. Pode ser alterado em 10 segundos, 30 segundos, 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, a cada 1 hora, a cada 2 horas, a cada 3 horas, 4 horas, 6 horas,
a cada 12 horas ou a cada virada de dia, que seja a cada um dia, o Windows vai interpretar isso daí e vai alterar por conta própria o seu plano, no caso de fundo da sua área de trabalho como slide, certo? Então eu vou colocar aqui para que vocês observem 10 segundos, ó. Vou clicar e vou pedir para salvar a alteração. Cliquei, certo? Voltamos então aqui para o nosso painel de controle, vou clicar no xizinho, perfeito, ó, já está aqui. Então que seja, ó, ele já mudou a imagem. Vamos aguardar aí por 10 segundos. E assim, pessoal, vocês podem continuar a estar trabalhando da maneira que vocês necessitar, que seja abrir programas, certo? Navegar pela internet. Veja que a área aqui, ó, já mudou, né? Já vem para a terceira imagem aqui no plano de fundo aqui. Então, isso é um slide, certo? De plano de fundo da área de trabalho, certo? E volto a repetir, essa opção pode ser apenas aplicada, pessoal, nas edições do Windows 7, tá? Que é a Home Premium, tá? A Windows 7 Professional e Ultimate, certo? Do Windows 7. Outras versões, fora essas três versões que eu acabei citando para vocês, ela não tem esse suporte, tá certo? Então vocês estão percebendo que nós criamos esse slide, tá? Então, como nós fizemos esse slide? Muito simples, nós viemos aqui em iniciar, painel de controle, ó, cliquei em painel de controle, cliquei então aqui no assunto aparências e personalizações, ó, e automaticamente no assunto personalizações eu clico aqui, ó, e ele me dá a opção de alterar, né, a aparência e os sons do nosso computador. Se eu quisesse alterar o som, eu clicaria aqui em som, ó, e ele me daria então as opções aqui de som para nós podermos alterarmos, tá? Mas não vai ser o caso, eu não vou alterar os sons nenhum aqui do Windows, tá? Vou clicar aqui no xizinho. Então nós pegamos aqui o arquitetura. Então vou pegar aqui os personagens agora, ó. Vou clicar em personagem. Cliquei em personagem, tá? Tô repetindo a informação porque fez o barulho sonoro, né? Então eu cliquei aqui em personagens. Agora eu venho, ó, automaticamente o nosso plano de fundo já alterou também, tá? Eu vou vir aqui no plano de fundo da área de trabalho. Vou clicar, ó, veja, ele já coloca essas informações aqui para nós, certo? Plano de fundo, deu 30 minutos, eu vou clicar aqui, ó, e vou colocar 10 segundos. Na realidade eu informei que seria esse daqui, mas na realidade não é. Ele pegou esse aqui, ó, o de baixo que está selecionado, que são personagens. E aqui, ó, eu coloquei 10 segundos e vou selecionar ordem aleatória, ó. Vou clicar aqui, que seja, para ele pegar essas imagens aleatoriamente. E veja que quando ele muda, aqui embaixo também, ele dá, ó, ele já mudou, certo? Então, vou clicar aqui em salvar alterações, clicar no xizinho, olha lá. Então, eu já tenho uma outra aparência, certo? Ó, sendo modificada aqui. Eu tenho um outro slide também sendo modificado, tá? Vamos fazermos, então, novamente, essa alteração dos nossos slides de plano de fundo, tá? De que forma? Vou vir, então, aqui no iniciar, painel de controle, certo? Vou clicar. Em vez de eu vir aqui em aparência, pessoal, para personalizar, eu vou vir aqui diretamente a alterar plano de fundo, certo? Ó, eu posso clicar aqui para alterar o plano de fundo, certo? Deixa eu só voltar aqui. Deixe-me ver, alterar plano de fundo da área de trabalho. Quando eu clico, automaticamente ele me traz os personagens devido à questão seguinte. Ele está na opção aqui, plano de fundo, certo? Do Windows. Então, se eu clicar aqui, ó, e pegar a biblioteca de imagens, ó, cliquei, ele me dá essa biblioteca de imagens. Perceba que está tudo selecionado aqui, ó, certo? 10 segundos, ordem aleatória, vou pedir para salvar a alteração, ó, cliquei, xizinho, olha só, ele me trouxe então o koala, está me trazendo então os pinguinzinhos, certo? Então isso é o slide, tá? É uma outra maneira também como eu posso chegar e acessar, tá, a criação desse nosso slide do plano de fundo aqui da nossa área de trabalho, certo? Posso também, vamos alterar de novo, vou vir aqui, iniciar, painel de controle, ó, vou voltar a fazer clicando no assunto aparência e personalização, ó, e vou pegar aqui landscape, ó, certo? Quando eu pego o landscape, ele já dá um som diferente, que a cada opção que eu clico aqui, a cada tema que eu clico, ó, vamos pegar aqui a arquitetura, ou cenas, ele vai dar um som diferenciado, ó. Perceberam que ele deu um barulho diferente, né? Se eu vir aqui embaixo, ó, eu tenho os temas básicos, tá?
Só que esses temas básicos ele não faz os slides só é feito aqui só pelos temas aero, tá? Se eu clicar em arquitetura eu vou ter um som diferenciado, ó. Certo? Vou clicar então em landscape, deu um som diferenciado, então ele altera o som conforme as opções, os temas que eu venho pegando. Então vou vir no plano de fundo aqui, ó. Veja que ele, vamos ver aqui, ele pegou qual? É landscape, ó. Esse aqui, ó, selecionou. Vou tirar de 30 minutos, vou passar para 10 segundos, ordem aleatória. Vamos salvar a alteração, xizinho. Olha lá, certo? Então ele já começa a fazer os slides para nós, tá? Então eu vou mudar isso daqui novamente de uma outra maneira, tá? Só que o objetivo final, o efeito final é os mesmos. E aí vocês vão escolher de qual maneira vocês vão estar acessando esse comando, que isso que tem que ser bem observado, pessoal. Vocês têm que ter o conhecimento de como podem estar acessando uma ferramenta, tá? Então se nós temos várias possibilidades de acessarmos aquela ferramenta de outras maneiras, o porquê não aprender? Evidentemente que uma delas vocês vão achar mais fácil, mais prática, e aí vocês vão adotá-las para poder estar utilizando para vocês, tá certo? Então vou lá, iniciar, painel de controle. Agora eu vou trabalhar com alterar plano de fundo de área de trabalho, vou clicar, veja que ele faz dessa forma aqui, tá? Então eu tenho a possibilidade de selecionar o que, ó, eu já selecionei aqui a parte de arquitetura, cena, landscape. Vamos selecionar então aqui a nossa natureza. Então se eu clico aqui, ó, veja que eu tiro a seleção, aqui não está selecionado, então vou clicar e selecionar, ó. Veja que eu só selecionei um, né? No caso da natureza. Se eu seguro o Ctrl, aí sim, ó, eu venho selecionando todos os assuntos, tá? 10 segundos, salvo a alteração, fecho, olha lá, ele já alterou para nós, certo? Ó, perfeito? Vamos de novo, então, iniciar, painel de controles, alterar, então, o plano de fundo aqui, ó, ele já tem já aqui. Se eu quiser, como essas imagens aqui, são 6 imagens, estão selecionadas, tá? Eu vou então segurar o Ctrl e vou clicar aqui em Landscape. Perceba que eu posso também selecionar as outras 6 imagens aqui do Landscape com Ctrl pressionado e vou selecionar também as imagens de arquitetura, ó, certo? Com Ctrl selecionado. Então eu peguei todas essas 6 imagens de arquitetura, peguei mais 6 imagens de Landscape e mais 6 imagens de natureza que já estavam selecionadas. Eu só adicionei. Vou pedir para salvar a alteração, certo? Xizinho. Então eu tenho um conjunto agora de slides muito maior, porque eu selecionei 3 assuntos, tá? E em cada assunto desse daí são 6 slides. Então eu tenho 18 slides agora diferentes, certo? Que vão ser mostrados a cada 10 segundos aqui no meu plano de fundo da minha área de trabalho, correto? Então eu também posso trabalhar desta forma, também posso selecionar meus slides dessa maneira como eu acabei selecionando para vocês, tá certo? Então agora eu vou fazer de uma outra maneira a seleção então dos nossos slides. Eu posso então, estando aqui na minha área de trabalho, eu venho então, clico com o nosso botão auxiliar, venho em personalizar então aqui, ó, veja, e eu venho para aquela posição inicial, né, para mim selecionar os temas aqui, tá? Então eu vou vir aqui em plano de fundo de área de trabalho, não vou selecionar nada aqui, vou simplesmente clicar em plano de fundo, tá? E clicar aqui. Perceba que está tudo selecionado. Se eu clicar aqui, ó, tirei a seleção de todos, correto? Então eu estou trabalhando no plano de fundo do Windows. Se eu clicar aqui, ó, eu clico então em biblioteca de imagens. Perceba então que eu volto para aquelas bibliotecas de imagens aonde está o plano de fundo da SIC Informática, certo? E aí é só eu clicar aqui e salvar a alteração e fechar. Veja então que automaticamente o meu Windows começa a fazer então os slides a cada 10 segundos no nosso plano de fundo da nossa área de trabalho, correto? Então vamos lá de novo, botão auxiliar, personalizar aqui, ó, opção personalizar, vou vir em plano de fundo, tá? Eu tenho a biblioteca de imagens e posso também alterar por aqui, ó, clico, melhores imagens ou melhores fotos, ó. Então eu tenho só essas fotos, então se eu clicar em salvar, a partir desse exato momento vai ser colocado o slide para mim essas 6 imagens aqui. Então vou clicar em salvar a alteração, clico no xizinho, olha só,
então já me vem um farol, né, a cada 10 segundos. Então essas imagens vão ser alteradas, tá certo? Evidentemente que eu solicito aí que vocês coloquem da maneira mais justa e melhor e mais acessível para vocês, e a que vocês mais gostarem, pessoal. Aqui eu estou simplesmente mostrando para vocês como vocês acabam fazendo isso daí, tá? Para criar o slide de plano de fundo da área de trabalho para vocês, tá? Eu particularmente então vou voltar clicando com o botão auxiliar, personalizar então, vou clicar então aqui em plano de fundo, ó, ou eu poderia clicar diretamente aqui em SIC Informática, certo? Aqui, que é o nosso tema, e vou clicar no xizinho. Perceba então que eu volto então para o nosso plano, certo? Aqui de fundo, aonde eu sempre utilizo aqui a tela da SIC Informática. Vou deixar a minha tela dessa forma, mas isso não quer dizer que vocês são obrigados a retirar aí vamos dizer assim, o slide de plano de fundo da área de trabalho de vocês, tá certo, pessoal? Então, com isso, pessoal, eu agradeço a vocês, tá, pela atenção e encerro essa aula para vocês aí, ensinando para vocês como criar um slide de plano de fundo da área de trabalho, pessoal. Portanto, muito obrigado e até a próxima aula, pessoal.